Bom, parcerias. É uma das ações mais importantes que nós temos no leque de ações que nós temos aí de resultado imediato. Então é muito importante que você preste atenção em cada detalhe do que nós vamos falar aqui agora. A parceria é uma ferramenta que é muito eficaz para a captação de mailing em grande escala e com qualidade. Nós temos alguns tipos de parcerias, tá? Nós temos parcerias com o comércio e empresas de pequeno e médio porte e também com o comércio e empresas de grande porte. As parcerias de grande porte normalmente elas levam mais tempo para serem findadas. Contudo, é importante mesclar sempre os seus parceiros conquistados. O seu objetivo é conquistar parceiros que ofereçam a você total liberdade para atuar, para realizar as ações e que em qualquer momento e em conjunto atuar em parceiros que possuem o seu público-alvo que demandem mais tempo de finalização. O que significa isso? Existem parcerias que elas vão levar mais tempo para serem findadas, para que eu consiga fazer ações naquele estabelecimento ou naquele local. Existem algumas parcerias que demandam mais tempo e outras que eu consigo fazer de forma mais rápida, mais constante, tá? Com uma velocidade mais rápida de ação. O que eu preciso fazer como matriculador? Eu preciso sempre mesclar essas ações. Eu preciso ter sempre ações ali que vão levar 2, 3, 4 meses e ir trabalhando e fomentando elas. Mas eu também, em paralelo, preciso ter ações a qual eu consigo ter total acesso e total liberdade lá. A exemplo, você precisa ter parceiros que quando você for montar o seu 5W2H do mês, você vai ligar lá para ele e vai falar assim, olha, eu quero fazer uma ação aí tal dia, tal dia e tal dia. Ok? Ou seja, são parceiros que te dão total liberdade para você atuar neles. Então eu preciso sempre ter esses leques de parcerias estabelecidas e sendo trabalhadas para que eu consiga sempre ter um parceiro para realizar uma ação comercial para captar mailing. Onde que nós devemos buscar esses parceiros? Aqui nós temos alguns exemplos, mas também existem outros, tá? Aqui nós estamos falando especificamente de parcerias com o comércio. Aí nós temos ali, ó, escolas de cursos livres, livrarias, salões de beleza, farmácias, restaurantes. Nós temos aí clínicas em geral, grandes lojas, supermercados, papelaria, entre outros. Aqui eu gosto de ressaltar o seguinte, qual é a diferença que existe entre comércio e empresa, aqui para nós dentro do Supera? Comércio são aqueles estabelecimentos que atendem o público direto, o público varejista, como esses exemplos que eu acabei de dar aqui. Empresas são aqueles locais onde não atendem diretamente o público, são locais onde tem uma grande quantidade de funcionários, mas só que é um local fechado, que não tem um atendimento direto ao público. Então, exemplo, parceria com o comércio, o nosso foco é nos clientes daquele comércio, ok? Parceria com a empresa, o nosso foco é nos colaboradores daquela empresa, ok? Então, parcerias com o comércio, nós temos esses formatos aí. E como que nós fazemos para conseguir essas parcerias? Nós temos uma sigla aí que chama TBC, que é o quê? Tirar a bunda da cadeira. Nós não vamos conseguir realizar parcerias se a gente não sair da unidade. Nós precisamos ir ao encontro, captar através da maior proximidade, prioridade financeira e fluxo de clientes, procurar parceiros que me gerem muitos mails e mails de qualidade. Parcerias com o comércio, tá ok? Como planejar essa parceria e qual é o passo a passo que eu tenho que realizar para conseguir executar, findar essa parceria e realizar as ações e como é que funcionam as ações. Primeiro passo é o seguinte, você vai fazer uma lista pelo público que você quer atingir, lembrando que nós falamos lá nas prioridades que nós temos na hora de buscar os nossos parceiros, nosso meio. Segundo passo, você vai visitar o estabelecimento, tá? E vai agendar uma reunião com a pessoa responsável. Ou você vai agendar, ou se você conseguir, você já conversa com ela na hora. Isso é muito importante você entender que você tem que visitar o estabelecimento. Poxa, mas eu posso ligar no estabelecimento? Pode ligar, mas como segunda opção. A minha primeira opção sempre é uma visita. Eu visitando o estabelecimento, ele falando para mim que eu tenho que ligar lá em algum horário, daí eu volto e ligo. Mas o primeiro passo é sempre a visita no estabelecimento, tá ok? Quando você for visitar esse estabelecimento, ok? Quando você for visitar eles, o que você vai ter que fazer? Você tem que procurar o responsável, a pessoa que decide, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai chegar no local e vai perguntar para a pessoa, eu tô aqui, sou do Supera, estou para falar sobre parcerias e eu queria saber quem é responsável sobre essa área aqui no estabelecimento. Procura a pessoa que é responsável. Na hora que você for procurar essa pessoa que é responsável, é muito importante você entender o seguinte, você precisa conversar com ela no momento que ela esteja disposta a dar atenção para você.
porque o que você vai estar ali para falar é muito importante. A exemplo, estava fazendo uma parceria com uma churrascaria numa unidade em viagem, e quando eu cheguei lá para falar, eu perguntei quem era o responsável, e ele me apresentou um cara que estava perto do buffet da churrascaria. E quando eu cheguei lá para conversar com ele, me apresentei, falei, meu nome é Rafael, sou do Supera, gostaria de falar sobre parceria com a sua churrascaria aqui, uma parceria do Supera com vocês. Daí ele falou assim para mim assim, pode falar. E eu comecei a falar, mas eu percebi que ele não estava prestando atenção, porque ele ficava toda hora, arruma aquilo lá, e focado em outras coisas. Então o que eu fiz naquela hora? Eu falei assim, olha, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas eu falei para ele assim, olha, Sérgio, é o seguinte, o que eu tenho para falar para você é muito benéfico e vai ser muito bom para o seu negócio. Mas eu preciso num momento, nem que não seja agora, se você quiser a gente agenda, eu volto aqui um outro horário para que eu possa ter uma conversa mais tranquila com você. Daí nesse momento ele olhou para mim e falou assim, olha, faz o seguinte, volta então às 2h30 aqui, que daí eu vou estar junto com o meu irmão, que é meu sócio, e a gente já consegue conversar melhor. Ou seja, procure um momento ao qual a pessoa realmente vai te dar atenção, tá bom? Agora, se a pessoa estiver disponível para falar, a exemplo do nosso gerente Christian, ele foi numa farmácia uma vez fazer uma parceria aqui em São José, e quando ele chegou para fazer a parceria, ele já conseguiu falar com o gerente da farmácia, e quando ele foi falar com o gerente da farmácia, automaticamente ele já conseguiu fazer todas as abordagens do procedimento e conseguiu fechar a parceria ali na hora. Então, o importante é você saber que a pessoa está ali prestando atenção naquilo que você vai falar. Se não, qualquer coisa você agenda um outro horário. E sempre com a pessoa responsável, ok? Terceiro ponto importante. Na hora que você for conseguir fazer essa reunião com a pessoa, ou às vezes na hora ali, como foi no caso do Cris, quando você for falar com ela, tem alguns itens que você tem que seguir, tá? Primeiro ponto, você vai apresentar o Supera para ele. Mas você não vai focar na metodologia do Supera, tá ok? Você vai focar em valorizar a marca Supera e a grandeza que a franquia tem no Brasil, mostrando para ele a grandeza que o Supera ou seja, para causar nele uma sensação de que é muito bom para ele fazer uma parceria com o Supera, porque o Supera é grande, porque o Supera é uma rede de franquias que tem no Brasil inteiro. Então valorize a grandeza do Supera, tá bom? Então o que você vai falar? Vai falar que o Supera tem mais de 300 franquias no Brasil, que nós estamos em todos os estados, ou seja, você vai pontuar coisas que valorizem, tá? A marca Supera, o seu estabelecimento, tá bom? A sua marca. Então, o primeiro passo é apresentar o Supera para ele, mas com foco em valorizar a marca do Supera. Nunca sendo arrogante, diminuindo a marca ou estabelecimento do seu parceiro, do seu possível parceiro, mas mostrando para ele que vale a pena fazer a parceria com o Supera. Depois disso, você vai entrar em mais detalhes sobre o curso, sobre o que o Supera faz. E daí você vai entrar agora apresentando mais a estrutura do curso e focado não na metodologia, mas focado em quê? Nas vantagens e nos benefícios que o Supera tem. Então você vai falar para ele o que o Supera faz na vida das pessoas, como ele transforma a vida das pessoas. Você pode, se você tiver, usar exemplos da sua própria unidade, do que fez com um, com o outro, certo? Porque isso também mostra para ele que o Supera ele não é só grande, ele não só é uma marca muito conceituada, mas mostra para ele o porquê que o Supera é grande e conceituado, porque o que ele faz é bom, porque o que ele faz ele atua na vida das pessoas. E aqui vai uma dica muito boa, tá? Muito boa. Preste atenção. Você vai falar assim para ele assim na hora dessa reunião, depois que você seguiu esses 2 passos. Você vai falar para ele que o Supera atua com todas as faixas etárias de idade. Nas crianças ele tem vantagens para isso, nos jovens para isso, nos adultos para isso, na melhor idade para isso. E por conta, olha a sua fala para ele, e por conta do Supera atuar em todas as faixas etárias de idade, com toda certeza o seu público é o meu público. Então, muito importante você falar isso para ele, tá bom? Porque você tá mostrando para ele que por mais que o Supera seja uma escola de ginástica para o cérebro e o dele seja um pet shop, vocês têm os mesmos clientes e o mesmo público, ou seja, vai ser uma parceria que vai dar certo, tá ok? Nunca se esqueça de falar isso para ele, ok? Depois que você fez toda essa apresentação do método, daí você vai falar para ele, vai apresentar para ele como funciona a mecânica dessa parceria. Ou seja, você vai falar para ele o que você tem para oferecer nessa parceria e depois o que você precisa dessa parceria, ok? Lembrando que a parceria sempre tem que ter o foco em recolhimento de e-mail qualificado, ok? Não podemos esquecer isso. O que nós vamos oferecer para ele na hora da parceria? Depois que eu fiz todo esse processo de apresentar o Supera, falar que o público dele é o mesmo público que o meu,
e vou explicar a mecânica dessa parceria, eu vou falar o que eu tenho para oferecer para ele. E a primeira coisa que eu vou falar que eu tenho para oferecer para ele é divulgação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou falar para ele que o que eu tenho para oferecer para ele no quesito divulgação é que eu vou divulgar a marca dele e o estabelecimento dele para todos os meus alunos do Supera de maneira individual. Ou seja, é muito importante você usar esse termo de maneira individual. Porque diferente de eu pegar um folder ou um folheto dessa pessoa e colocar no balcão do Supera, eu vou fazer uma divulgação mais personalizada para ele. Então, o que eu vou falar para ele? Porque os comerciantes, os empresários, eles precisam ouvir sobre números. Então, eu vou falar para ele assim, ó, eu tenho X alunos, vamos exemplificar aqui, eu tenho 100 alunos na minha unidade, ok? E agora vamos fazer uma conta simples aqui. Desses 100 alunos que eu tenho, vamos multiplicar ele por 5, que seriam 3 familiares e 2 amigos mais próximos, uma média. Então, o que eu tenho para oferecer para você, meu parceiro, é que eu vou fazer uma divulgação para você de maneira individual para 100 pessoas com um impacto direto da sua marca e que essas 100 pessoas vão ricochetear aí para pelo menos 500 pessoas conhecendo o seu estabelecimento, conhecendo a sua marca, o seu estabelecimento e aquilo que você tem para oferecer. E ainda mais, passa para ele o seu WhatsApp pessoal, tá? E fala para ele o seguinte: todas as vezes que ele for realizar uma ação ou uma promoção diferenciada no estabelecimento dele, você vai se inteirar disso para poder ajudar a impactar essas pessoas também. E daí você vai para a parte principal dessa abordagem da divulgação. O que você vai falar para ele? Que se você for buscar aí fora, impactar 500 pessoas em divulgação, ou seja, através de marketing digital ou através de panfletagem, isso gera um custo. E dentro dessa parceria, essa divulgação não vai gerar custo nenhum para ele, ok? Então, é importante, divulgação de maneira individual. Eu vou fazer essa conta simples com ele, tá ok? Vou disponibilizar o meu WhatsApp para ele e vou dizer para ele que é sem custo nenhum para divulgar qualquer ação ou qualquer coisa que ele for fazer no estabelecimento dele. Depois da divulgação, a segunda coisa que você vai oferecer para ele é uma ação promocional. O que você vai fazer? Você vai criar junto com ele uma ação promocional para a marca e o estabelecimento dele. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai sempre sortear alguma coisa, um produto ou um serviço do estabelecimento do seu parceiro, ok? E para os clientes que frequentam lá aquele local. Muito importante você entender o seguinte, e você tem que usar isso na sua fala. Uma ação promocional dentro de uma empresa ou dentro de um estabelecimento, ela gera 3 principais coisas que são muito benéficas para o negócio. A primeira coisa é o seguinte: é a fidelização dos clientes que frequentam aquele estabelecimento. Ou seja, eu vou falar lá para o seu João, por exemplo. Seu João, a ideia de criar uma ação promocional aqui no seu estabelecimento é para ajudar a fidelizar os clientes que frequentam esse seu estabelecimento. Exemplo, uma ação que nós fizemos num restaurante, que concorria a um almoço com acompanhante. O que aconteceu? Aqueles clientes que almoçavam ali na segunda-feira, quando souberam que todas as vezes que eles almoçavam lá, eles ganhavam um cupom para poder concorrer a esse sorteio, eles almoçaram lá a semana inteira. Ou seja, ajuda a fidelizar a frequência dos clientes no local. Então, fidelização dos clientes. Segunda coisa, captação de novos clientes. Seu João, a exemplo aqui, né? Seu João, a segunda coisa que uma ação comercial vai fazer para o seu estabelecimento de bom é que vai ajudar a captar novos clientes. Ou seja, se você tem a oportunidade de almoçar num restaurante que não te oferece nada de benefício ou de uma promoção e a oportunidade de almoçar num restaurante que te oferece, obviamente o cliente vai optar por esse restaurante. Ou seja, é um passo aí à frente dos seus concorrentes para poder conseguir novos clientes para o seu estabelecimento e, consequentemente, como o passo anterior, fidelizar os clientes. E o terceiro item, seu João, é o seguinte: vai fortalecer a sua marca no mercado que você atua hoje. Porque um estabelecimento que faz essas ações mostra que o estabelecimento está vivo, que ele se preocupa em promover coisas que sejam boas para os clientes que frequentam o local dele. Então, quando você passa em frente ao estabelecimento e toda semana você vê uma placa diferente, com um anúncio de uma campanha diferente, de uma ação diferenciada, traz vida para o seu negócio. E essa vida que traz para o seu negócio traz rentabilidade também e faz com que o seu negócio venha crescer. Então, seu João, essas 3 coisas é o que vai fomentar e é o que vai fazer acontecer no seu estabelecimento
estabelecimento fazendo essa ação promocional. E o mais importante que você não pode deixar de ressaltar para ele é o quê? Essa ação promocional também é sem custo nenhum. É tudo por conta do Supera, ok? Depois que você falou tudo que você tem para oferecer, que já vai brilhar o olho do seu parceiro, daí você vai falar para ele o que você precisa, o que você quer dessa parceria. Talvez ele até pergunte isso para você. Então o que você vai falar para ele? Que você quer 2 vezes por semana ter a disponibilidade de, no estabelecimento dele, montar um espaço do Supera, uma mesa de jogos, onde você vai conseguir abordar os clientes dele, incentivando a participação na própria campanha, na própria ação que você está realizando ali, e também podendo divulgar o Supera e uma aula demonstrativa, um workshop da memória, algo que você for fazer na sua unidade. É basicamente isso que você vai propor para ele, ok? Se caso você vê que é uma parceria que vale a pena e está precisando assim, de algo a mais para conseguir fechar essa parceria, nós temos como sugestão para vocês oferecerem ali cortesia para o dono do estabelecimento e para os familiares de uma aula demonstrativa. Pode oferecer desconto de 30% na matrícula para os colaboradores e para ele também, e desconto de 20% nas mensalidades. Isso aí você pode utilizar se caso você vê que falta algo a mais ali para fechar essa parceria. Bom, pessoal, muito importante vocês entenderem o seguinte: esse formato que nós temos da parceria com o comércio, ele é um formato que é um padrão que nós criamos para facilitar vocês e dar um norte para vocês na hora de executar essas parcerias, de fomentar elas e também de realizar as ações. Mas assim, cada parceria ela tem a sua particularidade. Você pode exercer e executar ela de uma forma diferente, não tem problema, tá ok? O que você precisa entender é que esse padrão é como se fosse a base para que você consiga realizar essa parceria, tá bom? Se você quiser incrementar com algumas outras coisas, não tem problema. Por isso, sempre é importante, antes de qualquer ação comercial que você for realizar, buscar a orientação do seu gestor comercial para que ele te ajude, porque a parceria, o objetivo dela é gerar mailing e mailing de qualidade, ok? E eu queria trazer alguns exemplos aqui para vocês. A exemplo da unidade que nós temos em São Paulo, ela foi fomentar uma parceria e conseguiu realizar uma parceria numa farmácia, que é seguindo ali todos os itens que eu falei para vocês. E como é que foi essa ação na farmácia? Eles estabeleceram um dia lá onde eles colocaram uma mesa de jogos do Supera, eles colocaram lá uma pessoa para poder medir a pressão, isso sem custo nenhum, e daí nesse momento que eles fizeram essa parceria, eles sortearam também uma cesta de produtos da farmácia, e daí era onde eles usavam a pesquisa, o sellout em si. Então eles abordavam as pessoas na rua, traziam para poder medir a pressão, abordavam eles, tudo bom, meu nome é Rafael, já mediu sua pressão hoje? Já está concorrendo a cesta de produtos aqui da farmácia? Trazia essa pessoa até o stand ali para ela poder medir a pressão, e daí a grande sacada é essa, preste muita atenção nisso. No momento que ela estava medindo a pressão, ela preenchia o cupom com os dados para concorrer à cesta, porque a ideia de ter um sorteio é porque nós temos que ter uma isca para conseguir esse mailing. Mas só o mailing com a isca não é um mailing qualificado, eu preciso qualificar esse mailing. Então, no momento em que a pessoa preenchia o cupom para concorrer à cesta, nesse momento, o consultor, o matriculador, abordava ela dizendo o seguinte: fora concorrer a essa cesta de prêmios que nós temos aqui na farmácia, você tem direito a uma aula demonstrativa no Supera fantástica, incrível, que com certeza vai abrir a sua mente, você vai poder perceber que você pode ir muito mais além daquilo que você já faz hoje, que você tem muito mais potencial a ser desenvolvido. Resumindo, ele vendia a aula, ou seja, esse momento de vender a aula era o momento que ele qualificava o mailing dele. Então, pessoal, entenda o seguinte: toda ação que você for fazer, ela precisa ter um momento que eu vou ter uma isca para conseguir o mailing através do cupom, e eu preciso ter um momento que eu vou abordar essa pessoa para qualificar o meu mailing. Eu preciso qualificar o meu mailing como? Mostrando para ele que mais importante do que aquele sorteio é a aula que ele está ganhando, que é uma aula sem custo nenhum e que vai abrir os horizontes dele para novas oportunidades. Eu preciso qualificar o meu mailing desta maneira. Um outro exemplo que nós temos também foi de uma parceria que foi realizada em um restaurante em São Paulo também. E essa parceria era o seguinte: eles não tinham um espaço lá para conseguir colocar uma mesa de jogos, porque o restaurante era pequeno.
Então o que eles fizeram? Eles colocaram uma mesa menor com alguns itens do Supera e eles sortearam um almoço com acompanhante. Lembrando, sempre tem que ter uma isca, que é o sorteio. O que eles fizeram? Eles montaram um saco com alguns itens, por exemplo, revista do Supera, folder do Supera, e daí lá eles colocaram também um escrito explicando essa promoção, que ele preenchia aquele cupom e concorria a um almoço com acompanhante, sem custo nenhum. E daí eles colocaram tudo num saquinho assim e deixaram nas mesas do restaurante. A pessoa chegava para almoçar e estava lá na mesa. E daí lá estava explicando o seguinte: após preencher esse cupom, na saída deixe com o matriculador Supera ou consultor Supera, não me lembro o termo que eles usaram. Então o que acontecia? Na hora da saída do restaurante, o matriculador Supera, o consultor, ele ficava na porta recolhendo esses cupons, e na hora de recolher esse cupom, ele falava: ó, isso aqui dá direito para você ao sorteio do almoço, mas o mais importante é uma aula e nós vamos entrar em contato com você para agendar essa aula, e qualificava o mailing. Lembra que eu falei para vocês? Qualifica o mailing falando da aula. Então esse é um outro exemplo, caso for um restaurante muito pequeno, você pode usar essa dinâmica aí de colocar nas mesas e depois você só vai repondo conforme as pessoas forem pegando ali os cupons. Outro exemplo também que nós temos, ok? Um exemplo muito legal. Era uma clínica de dentistas que eles eram todos corporativos, então tinha vários dentistas numa clínica grande, e eles conseguiram fechar uma parceria lá, onde perto da recepção eles montaram uma mesa de jogos do Supera e eles sortearam uma cesta com vários produtos de higiene bucal, vários produtos. E daí o consultor ia todo dia lá no período da manhã, ficava por volta de 3 horas nessa clínica. Ele ficava lá abordando as pessoas para preencher o cupom, para poder concorrer à cesta, mostrava os jogos, porque nesses consultórios as pessoas chegam e ficam esperando, então elas têm tempo. E o mais importante, a isca era a cesta para preencher o cupom, a abordagem era pelo sorteio, mas na hora que ele preenchia o cupom, ele qualificava o mailing. Em uma semana de atividade, eles conseguiram captar 250 mails, ou seja, foi uma semana aí de 3 horas trabalhadas por dia que conseguiu 250 mails, todos mails qualificados, porque falava do Supera, ok? Então é um formato também que você pode fazer aí de parceria. E nós temos vários outros tipos. Lembrando, tá? Não existe exatamente um padrão, existe a essência da parceria, que consiste no quê? Na isca, para que eu tenha um sorteio de algo, para que eu possa pegar o meu mail através do cupom, tá ok? E qualificar o meu mailing falando sobre a aula, mostrando a importância da aula. E existe uma essência para eu conquistar essa parceria, que é um item que nós colocamos aí o passo a passo da abordagem, do que você fala. Então siga à risca isso, mas a ação comercial no parceiro tem inúmeras que você pode fazer. Mas o foco sempre tem que ser pegar mailing qualificado, ok? Vamos lá, pessoal, parcerias com empresas, tá ok? Sendo o mesmo processo de captação das parcerias com o comércio, o processo de abordagem com quem decide, o que eu falo, a apresentação que eu tenho do Supera. Então, sendo esse mesmo processo, tá ok? Eu vou realizar uma parceria onde eu posso oferecer para o meu cliente, para a empresa parceira, posso oferecer também divulgação e também uma ação promocional para os colaboradores. Porém, uma das coisas que mais atrai as empresas é oferecer a possibilidade, por exemplo, de um workshop sobre ginástica para o cérebro no trabalho. Isso atrai muito eles, porque não tem custo, você vai explicar para ele que não tem custo nenhum, e é um workshop de como você usar, por exemplo, a ginástica para o cérebro no dia a dia no trabalho. Lembrando que você pode utilizar o formato de aula inaugural mesmo, porque a nossa aula inaugural traz muitas informações boas, então você pode usar o nosso formato de aula inaugural. Ou então a gente tem vários temas diversos aí, memória, criatividade, não precisa ser necessariamente workshop de ginástica para o cérebro no trabalho. Como cortesia e sugestão, você pode, para findar essa parceria, oferecer desconto de 30% na matrícula para os colaboradores e familiares e 20% de desconto nas mensalidades, ok? As oportunidades que a gente tem para atuar dentro de empresa, elas são inúmeras. Eu coloquei algumas aqui para exemplificar, tá bom? Mas, como eu disse, através de palestras e workshops, você vai lá, faz a palestra na empresa, tá? Pode ser, como eu disse, o formato de aula inaugural, faz essa palestra. E sempre no final da palestra, sorteia um brinde. Como sempre, nós temos que ter uma isca para poder conseguir o mailing dos colaboradores. Sorteia um brinde, pode ser alguns jogos do Supera. Vai passar o cupom para todo mundo preencher, para depois no final você colocar numa urna para sortear. E daí no final da sua palestra você vai abordar eles dizendo
que aquele cupom que eles preencheram dá direito a uma aula, dá direito ao brinde, porém o mais importante é que dá direito a uma aula demonstrativa lá na unidade, que ele pode ir lá na unidade fazer essa aula demonstrativa. Indo lá na unidade ele vai conhecer a unidade, conhecer mais ainda os benefícios da ginástica para o cérebro na prática. E daí, o que é legal que você pode falar é que assim, o mais importante é que ele pode ir e se ele quiser ele pode levar um familiar também junto para poder conhecer a ginástica para o cérebro. Ou seja, daí você usa esse gatilho no final de uma palestra, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer caso você não consiga uma palestra, fazer uma palestra lá. Monta uma mesa de jogos no refeitório, onde tem um local ali com fluxo dos colaboradores que eles passem por ali e aborda as pessoas, pode abordar utilizando o formato de pesquisa mesmo e você pode sortear um brinde também para os colaboradores para ter a isca do cupom para conseguir captar o mailing deles. Mesma coisa, sorteio, o cupom serve para sorteio, porém o mais importante é a aula que ele pode levar um familiar e daí qualifica o mailing. E pessoal, empresa, você tem vários braços que você pode atuar. Você pode participar do Dia das Crianças que normalmente as empresas fazem. Você pode fazer dinâmicas. Talvez você faça uma palestra, depois você pode ir lá e fazer uma dinâmica com os funcionários para poder trabalhar talvez comunicação, pode trabalhar inúmeras áreas que você pode fazer. As empresas elas nos dão inúmeras possibilidades de atuar. O importante é você conseguir findar uma parceria com essa empresa através do passo a passo, que é o mesmo de findar uma parceria com o comércio, tá ok? As parcerias com as empresas, elas têm vários caminhos que você pode chegar até elas. Talvez você não consiga fechar uma parceria com a empresa inteira, mas você pode fechar uma parceria com o setor de RH, com o setor comercial, você pode fechar uma parceria com a produção da empresa, você pode conseguir uma parceria talvez não com a empresa, mas com a ADC que a empresa tem, ou às vezes ela pode ser muito maior do que aquilo que você espera. Você pode fechar uma parceria com uma empresa que na verdade é um grupo de empresas. Então assim, pessoal, é muito importante você ir com seus olhos bem apurados para conseguir identificar grandes oportunidades que você pode ter nessas parcerias. Pode ser uma parceria com a diretoria da empresa, ou uma parceria com todos os colaboradores, enfim, existem várias oportunidades, tá ok? Sempre lembrando que empresas de grande porte, elas tendem a levar um tempo maior para serem findadas essas parcerias. Por isso, como nós dissemos lá no começo, eu trago de volta aqui, sempre mesclar as parcerias, ok? E também, pessoal, é muito importante o seguinte, e eu preciso ressaltar isso. No dia que você for sair para fazer captação de parceiros, seja no comércio ou seja em empresa, procura estar sempre bem vestido, bem apresentável, com a barba feita, tá ok? Você que é mulher, se veste sempre de maneira adequada para poder ficar apresentável na hora dessas parcerias, porque a hora que você chegar lá, a sua aparência ela é que primeiro vai falar. Então ele precisa olhar para você e ver que você é um funcionário sério, de uma empresa séria, que vai fazer uma parceria séria que vai trazer resultados. Então, sempre bem vestido. E o segundo ponto muito importante, sempre vá com alguma roupa que identifique o Supera, tá? Ou uma polo, ou uma camisa, mas sempre vá com alguma roupa que identifique a marca Supera, tá bom? Isso também faz toda a diferença. Então, pessoal, as parcerias, tanto quanto o comércio com a empresa, elas são resumidas nisso. Lembrando que antes de qualquer parceria e qualquer ação sendo que seja realizada no parceiro, entre em contato com o seu gestor para que ele possa te ajudar dando orientações. As ações de parceria são ações que você deve realizar recorrente, sempre estar realizando, sempre estar captando novos parceiros, sempre estar buscando novos parceiros, para que você sempre tenha ações comerciais em parceiros. De todas as ações que nós temos de resultado imediato, essa é uma das ações mais importantes, porque é uma ação que gera muito resultado em matrícula. Se você for uma unidade que possui um grande leque de parceiros, com uma grande abertura de ações comerciais e souber fazer e tiver prática e experiência em realizar essas ações com excelência para gerar mailing qualificado, você com certeza vai ser um matriculador de sucesso que vai fazer muito mais do que uma matrícula por dia. Então precisamos ter um foco muito grande nessas ações de parceria, temos que ser experts em conseguir parceiros, seja de comércio ou empresa, e lembrando, as ações precisam ser recorrentes nos parceiros, sempre tem que ter ação. Coloca uma meta aí de pelo menos 3 ações na semana, 3 ações comerciais de meio período, ou manhã ou tarde. Isso tem que ser o mínimo para que você consiga sempre mailing de qualidade, em grande quantidade, para que você possa ter bastante matéria-prima para realizar um processo da venda com muito resultado.